estudando Karnak na França, Teotihuacan, Tiahuaná na América, diversas cidades monolíticas, o templo de Unaguni submerso no Japão, o alinhamento de tudo isso, as informações de todos esses grandes templos, apontam para coordenadas astronômicas do ano 10.450 a.C. O que implica o quê? Que alguém, uma certa noite do ano 10.450 a.C., mapeou o céu e disse: vamos representar o céu como ele está hoje na Terra, de um modo que dilúvios, hecatombes, catástrofes não destruam essas mensagens. E qual é a única forma de fazer isso, pessoal? Através de construções megalíticas, com pedras muito grandes, que maremoto, terremoto não derrube. E a lenda que existe por trás disso é que os 7 sábios construtores, descendentes do antigo Império Atlântico, que nessa época estava terminando de sucumbir, se espalharam pelo mundo, todos com esse mesmo mapa. E cada grupo, em torno de um desses 7 sábios construtores, terminaram construindo, nessas diversas regiões geográficas da Terra, essas verdadeiras construções megalíticas que representavam as constelações exatamente em cima delas, naquele local, do modo como elas estavam no céu no ano 10.450 a.C. Ponto. Isso é um fato. As construções estão aí, as constatações feitas pelos cientistas estão aí, e qual é a explicação para isso tudo? Se nós sabemos que os seres humanos que viviam nesse período não tinham condição tecnológica para fazer isso. A gente precisa de monumentos na Lua e em Marte para saber que ETs estiveram passeando por essas bandas da galáxia. Não precisa. Mas se essa confusão toda é aqui na Terra, imagine lá na Lua e lá em Marte. Mas isso aí depois eles falam. Se a gente não sabe nem entender o que está construído aqui mesmo na Terra, que diabos adianta a gente ficar falando de risquinhos na Lua e Marte, porque aqui tem. Mas é outra história. Já, cerca de um mês atrás, nós tivemos esse acidente terrível com o voo da Air France, e tiveram alguns casos interessantes, como o do rapaz que embarcou porque estava com o passaporte vencido e não sofreu acidente. Daí eu te pergunto, muita gente fala, não, aconteceu isso porque era a hora das pessoas que estavam lá falecer. Isso realmente é verdade? Eles estavam naquela hora porque era programado para eles estarem ali? Ou o homem, de alguma forma, ele pode interferir nisso e causar, digamos, o que aconteceu? Eu ainda faço mais uma complementação. Eu queria complementar aí a pergunta dele. Deixa eu complementar primeiro. Pode até ser a mesma coisa. Esse acidente, se for um acidente com acredito que seja carro, tem alguma coisa a ver com os Atlantes? A pergunta que eu ia fazer dentro da ótica dele aí, que é a seguinte: há cerca de 15 dias foi divulgado que uma senhora italiana perdeu esse voo, por isso sobreviveu, chegou e voltou para a Europa, né, e sofreu um acidente na Grécia e veio a falecer. Escapou, conseguiu driblar um, mas o outro E ela não aconteceu porque você está dizendo aí. Que ela não participou desse voo. Ela teve. A história que saiu aqui no jornal foi essa. Ela escapou do voo, mas depois morreu. Não, mas ela não pertenceu a esse voo, não. Ah, não. Eu descobri depois que ela não pertenceu a esse voo. O próprio marido dela não foi valor, sabe? Bem, enquanto nós tratarmos a morte com as cores que nós tratamos, como se fosse uma coisa muito complicada e ruim, a gente sempre vai ter um pouco de susto e medo em falar em relação à morte. Mas vamos lá. Nos idos dos anos 70, várias pessoas estavam na cidade de Niterói, assistindo a um circo. E o circo pegou fogo, a lona caiu, matou todo mundo. Algum espírito fofoqueiro
fez uma comunicação através de médicos, dizendo que aquilo ali era um desencarne coletivo, que exatamente aquelas pessoas que ali estavam num circo romano, certa vez, lá no passado, 1900 anos, blá, 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 e que aquilo ali era um desencarne coletivo, kármico, muito forte, e que as leis invisíveis que regem a vida cósmica, a vida espiritual, tinham preparado aquele cenário. E de fato foi. E de fato é assim. Mas eu fico brincando com esse espírito fofoqueiro, porque ele esqueceu de dizer naquela época que nem tudo que há de desencarne aqui na Terra acima de 2 pessoas é necessariamente desencarne de resgate coletivo. Acidentes existem. E muitos. Mas a moda espírita é travestir qualquer acidente que dê notícia como se fosse necessariamente sempre um desencarne coletivo vinculado a questões do passado. Nem sempre é. Nem sempre. O que nós devemos entender é que viver na Terra é uma aventura cheia de riscos. Antes de nós encarnarmos, há toda uma programação espiritual que é feita. Ninguém nasce nessa perspectiva do nascimento aqui de todos nós que estamos aqui presentes, porque a encarnação de cada um de nós foi minimamente trabalhada, sonhada, arquitetada na espiritualidade. Eu vou a fundo. Existem 2 tipos de encarnações aqui na Terra: as programadas e as desorganizadas. Desorganizadas é assim: Tomé e Bebé nunca se viram, se encontraram num bar aí qualquer da vida, cheio de drogas, resolveram fazer sexo naquela noite. Bebé estava numa noite potencialmente rica em possibilidades de engravidar, só que Tomé e Bebé, cheios das pelvis de tudo que é drogas, cada um deles tinha 10, 15 espíritos em cima deles, se viciando ou vampirizando através dos fluidos, do hábito, das drogas, do álcool, o que fosse. E na hora que Tomé e Bebé transam, e essa turma também é obrigada a se consociar naquele momento, se Bebé estiver apta a engravidar, durante 2 ou 3 horas depois da transa, do ato sexual, milhões de espermatozoides deslocam através da trompa de Falópio da mulher, e aqueles espíritos ainda estão por ali se viciando ainda de energias que a gente não compreende bem aqui na Terra. E o primeiro espermatozoide que fecundar o óvulo vai atrair daquela multidãozinha ali o espírito cuja vibração, cujo código genético for mais próximo do código genético daquele espermatozoide que perfurou o óvulo. E esse espírito, sem querer, porque nunca tinha visto Tomé e Bebé, vai ficar grudado ali, vai ficando inconsciente, e na medida em que o feto vai se formando, ele vai chateado, morrendo para o mundo espiritual e ficando totalmente submisso a um feto que está sendo criado no útero de uma mãe que nunca viu aquele filho mais gordo, sabe nem quem é. O pai, Tomé, foi embora sem nem saber que Bebé ficou grávida. Isso chama-se encarnação desorganizada. As trevas sempre trabalharam, o Espiritismo não explica esse direito nos livros. Os espíritos pediam para que eu escrevesse vários livros sobre esse tipo de coisa, espírito complementando, mas ao mesmo tempo eu tenho que escrever essas coisas sobre a reintegração cósmica, então eu também nunca fazer nenhuma coisa nem outra direito. Mas o fato é que as trevas investiram fundo, e a coisa é tão complexa, que os Beatles, por exemplo, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, esses caras, junto com outros, foram responsáveis por toda uma mudança para melhor no mundo. Mas o tal sexo livre que surgiu associado às drogas, a partir do movimento hippie, foi uma porta aberta para que as trevas penetrassem e aumentasse a quantidade de encarnações desorganizadas aqui na Terra. O jogo que se joga é o seguinte: imagina um campo de futebol, 11 de um lado e 11 do outro. Mas na hora das trevas, quanto mais jogador do time deles estiver nesse campo, melhor porque eles ganham. Então a ótica das trevas seria, e foi assim até os anos 90, encher esse palco planetário de
homens e mulheres que nascessem sob condições terríveis, sem